Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um Buildercasts e agora vamos retomar um assunto que faz um tempo que a gente não fala, que é o portal contábil. E a ideia desse vídeo de hoje, então, é transformar o portal contábil em um sistema multi-database, tá? E o que eu vou mostrar aqui, você vai poder utilizar até mesmo para outros sistemas que sejam parecidos para poder utilizar nesse formato de multi-database, beleza? E antes da gente começar então a nossa aula de hoje, né, o nosso vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no canal, de dar um joinha no vídeo, de compartilhar, de avisar os amigos, de falar para todo mundo sobre esse Buildercast, beleza? Então bora lá, vamos voltar aqui para dentro do Builder, tá? E aí a gente vai começar com um ajuste bem simples, tá? Então, propriedades do meu projeto, eu vou vir aqui, vou habilitar o multi-unidade, vou habilitar o múltiplas bases de dados e aí eu vou salvar, tá? Aí, pessoal, eu vou começar já executando aqui um teste lá no completo do projeto para mostrar o primeiro erro que vai acontecer. Então, ele gerou para nós o nosso teste. Estou com ele aberto aqui já. Vou logar. Então, beleza, olha lá. Admin, admin. Então, processando, ó, arquivo não encontrado, portal.ini. Por que que aconteceu isso, pessoal? Porque temos aqui habilitado um serviço de autenticação customizado que a gente fez lá atrás para poder definir ali algumas variáveis de sessão, tá? E aí a gente acaba alterando um pouco o funcionamento, né, do padrão, tá? Então a gente vai ter que vir aqui no Custom Authentication Service, tá? E o problema que está acontecendo é que ele está tentando abrir uma transação com a base de dados portal. O que que acontece? Nesse momento, né, essa base de dados portal, ela não foi populada as variáveis de sessão que ela trabalha, tá? Por quê? Pois eu vou acessar aqui e vou mostrar. Quando a gente trabalha com multidatabase, a gente acaba utilizando ali algumas variáveis de sessão para deixar isso dinâmico, tá? Então, o primeiro ajuste que eu vou fazer aqui vai ser fazer um carregamento de algumas variáveis que é necessário para funcionar, né, o nossa Transaction Open aqui, tá? Que é o quê? São duas linhas, tá? Uma para a gente carregar, né, as seções padrões do sistema e a outra para a gente fazer um set unit setar a unidade, tá? Então, essas linhas aqui, elas acabam vindo depois dessa parte da autenticação. Só que como a gente precisa, no caso, tá, pessoal, fazer essas buscas aqui e a gente não quer alterar as classes padrões do template que vem junto com o projeto criado no Builder, a gente tem que acabar fazendo esse load manual. Então, o load session vars para fazer o load do carregamento de variáveis de sessão padrões do sistema e o set unit para setar a nossa unidade, tá? Então, olha só, eu vou salvar aqui. Deixa eu ativar aqui o teste online, tá? Então, eu vou salvar. Já atualizou meu teste online para mim, tá? Então, vou dar um entrar aqui no sistema. Agora eu consegui logar, tá? Então, olha só que interessante, tá? Já estamos trabalhando no formato de multi-databases, tá? Então, se eu vier aqui em arquivos de configuração, abrir aqui, no caso, o meu portal.php, só para a gente relembrar. Quando a gente trabalha com multi-database habilitado, então a gente trabalha dessa seguinte forma aqui, a gente pega da sessão os dados que vão ser utilizados para fazer a conexão com a base de dados, tá? Então, olha só, aqui a gente vem com o Unit Database. Então, vem da seção qual que é o conector que eu vou utilizar para trabalhar, ok? Então, ele acaba sendo um conector Coringa portal.php, porque a gente vai ter vários outros conectores que são as minhas outras bases de dados, tá bom? Então, só para a gente entender, no caso aqui eu estou utilizando a matriz. Então, claro, aqui eu estou no teste online, estou usando a SQLite, tá? Então, o meu conector matriz tem esses dados aqui dentro. Quando a gente faz o login, o portal acaba, né, fazendo um T-Connection get database info através do unit database, que nada mais é que matriz, tá? Por que isso? Porque aqui em administração, unidades, temos a matriz e na matriz temos o banco de dados matriz, tá? Então, nesse caso, pessoal, a gente nunca vai utilizar o banco portal. Por quê? Porque dentro, não o banco, né? O conector portal. Porque dentro do portal é onde a gente tem, no caso, né, o nosso conector Coringa. Beleza?
Então ficou claro essa parte aqui? Então o ajuste que a gente fez ali é para conseguir fazer isso aí funcionar na hora de fazer o login, tá? Então o que que mais eu quero fazer aqui para deixar esse sistema multi-database mais interessante, tá, pessoal? Porque do jeito que está agora, tá funcionando, tá? Então assim, a gente pode fazer o seguinte também: habilitar aqui, ó, incorporar na verdade o communication, tá? O communication ele vai vir para dentro da base do sistema como um todo. Então eu vou incorporar ele aqui. Ele vai acabar indo para dentro do portal, ok? Então isso vai ficar mais fácil também para você para funcionar essas partes padrões, tá? Porque a parte de comunicação, querendo ou não, é interessante que ela seja por bases de dados separadas também quando a gente trabalha com o multi-database. O único modelo de dados, a única base de dados que ela não pode ser, no caso, estar separada é a base de permissão. Porque a base de permissão tem que ser centralizada nesse caso, porque você vai ter os usuários, as permissões, tudo numa única base de dados. E o que é separado disso, que no caso seriam ali os dados de cada cliente, isso sim vai estar em uma base separada, beleza? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Então, vamos supor que dentro do escritório de contabilidade existe uma pessoa responsável pelo software, por esse sistema que a gente criou, tá? E aí, essa pessoa, ela quer poder, por exemplo, criar usuários e editar usuários, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, vai deixar, né, isso um pouco na mão do cliente também, para não ficar 100% na sua mão, digamos assim, de fazer o gerenciamento, que eu digo, dos usuários, tá? De todos os usuários. Então a ideia é criar apenas um usuário e dar esse usuário lá para o escritório de contabilidade e alguém lá dentro fazer, né, criar os outros usuários, tá? Então, para isso, a gente vai vir aqui no mais, nova página. Vou começar criando um formulário de cadastro. Base de dados, vou escolher a permission, tá? Então, eu posso sim criar coisas, né, páginas em cima do modelo de dados de permissão. Vou pegar aqui a tabela de usuários, tá? Não vou chamar de System Users Forms, vou chamar de usuário form, ok? E vou colocar isso dentro do módulo de configurações, tá? E pegar esse padrão aqui, e o resto eu vou deixar como tá, ok? Ah, faltou o nome, então aqui, ó, cadastro de usuário. E vou clicar aqui em criar página, tá? Com isso feito, a gente vai dar continuidade aqui. Então eu vou remover algumas coisas, por exemplo, essa parte aqui não vou precisar, unidade também não vou precisar, o ativo a gente pode manter, página principal, né, quando o usuário faz login, aí você escolhe se você quer, eu vou remover aqui. Então temos o nome, o login e a senha, tá? E-mail também. Então olha só, vamos jogar aqui então a senha para baixo. Opa, deixa eu mover inteiro aqui, ó. Senha, o nome eu vou jogar para cá, então nome, login, e-mail e senha, tá? O ativo, pessoal, vou jogar aqui para cima, vou remover. Então, esse ativo aqui, nós vamos dar um check button. Quando ativo vai ser Y, que é o padrão que trabalha o template. Quando for inativo vai ser um N grande, valor padrão Y, tá? Se eu não me engano é isso. Para facilitar, inclusive, a gente pode vir aqui, ó, abrir o System Users Form. System User Form. Tá? Não vou clicar no editar, tá, pessoal? Se a gente editar, ele vai acabar, né, puxando essa página pra gente. A gente não quer fazer isso. Então eu vou clicar apenas no visualizar. E a gente pode dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, ativo ele usa um Y, ok? Então aqui a gente está vendo na parte de onSave, tá? Vamos voltar aqui. Então, vamos fazer um formulário bem simples, depois vocês podem incrementar isso, tá? Então, nome, login, e-mail e senha. E aí, claro, vem a parte importante, que é a parte dos grupos de acesso. Então, aqui eu vou adicionar um TDB Chat Group. Aqui a gente vai chamar então de grupos. Base de dados de permissão. Tabela então de System Group. ID name, ok? Aqui é muito importante, tabela para gravação, então vai ser a tabela System User Group. E o campo para gravação vai ser o System Group ID, tá bom? Agora, pessoal, vem algo que é importante de falar, que é quais são os grupos que a gente vai permitir que o usuário escolha, tá? Então aqui a gente tem algumas formas de fazer. A gente poderia permitir apenas
os grupos que a gente criou aqui. Lembra que a gente criou grupos de permissão? Através desses, o ID seria uma forma, ok? Então ele teria acesso somente àqueles grupos ali. Então, se você quiser dar permissão restrita para os grupos que esse usuário vai poder adicionar, você pode fazer dessa forma através dos UUIDs que a gente tem ali, tá? Uma outra forma, tá? Que eu vou mostrar aqui que eu quero adotar neste vídeo é a seguinte, olha só. A gente tem vários grupos aqui, do admin em diante, tá? A minha ideia aqui, então, é a seguinte. Eu vou dar permissão para o ID 2 para frente, tá? Por que o ID 2 para frente? Porque no Standard é onde a gente tem aqui algumas permissões do Welcome View, System Profile View, System Profile Form, tá? A parte de mensagens, a parte de notificações, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui no Builder, tá? E aqui no Builder, eu vou fazer o seguinte, ó. Tipo do filtro, operação direta. Eu vou utilizar o maior igual e o valor do filtro eu vou colocar 2. Então ele vai pegar todos os grupos, ok? Maior ou igual a 2. Então vai ser todos os grupos, né? Tirando o standard, são os que eu criei, né? Seja de forma automática ou seja de forma aí dentro do builder, através aqui da parte de grupos de permissão, tá? Então aqui a gente pode colocar um separador, chamar aqui de grupos de permissão, ok? Aqui a gente pode colocar também horizontal e podemos trabalhar aí com 100%. Dividir itens em coluna, vou botar aqui duas colunas, tá? Vou colocar três para ver como é que fica. Vou salvar. Ah, faltou um ajuste aqui. ID. ID maior ou igual a 2, tá, pessoal? Então, pessoal, agora a Salvamos. gente vai para o botão salvar, só que antes disso, eu lembrei agora de alguma coisa muito importante. O campo senha, ele não pode ser obrigatório sempre, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai ter momentos que tem que informar essa senha e momentos que não tem que informar essa senha, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome de variável, vou chamar de label senha, ok? Vou deixar vermelho, depois a gente fazer um ajustezinho no código-fonte para deixar vermelho às vezes não, tá? E aí eu vou remover a questão do campo obrigatório, tá? Então aqui é obrigatório, vou trocar para não, ok? Agora sim, vamos mexer aqui no nosso onSave, tá? Então aqui, antes de salvar o registro, eu vou colar aqui um código-fonte. Esse aqui é um código-fonte padrão que vem lá do nosso template padrão de permissionamento, da parte de criação de usuários. Então aqui a gente faz uma verificação se já existe um login para esse usuário, se já existe um e-mail, e mesma coisa aqui com a questão da nossa senha. Tá? Se a senha estiver vazia, a gente vai retornar que o campo password ele é obrigatório, ok? O active igual y a gente não precisa porque ele está na tela, tá? Com isso aqui salvo, após isso aqui, a gente vai fazer mais um ifzinho. Se tiver password, iremos, né, popular a variável password fazendo um MD5 aqui da senha. Só um parênteses aqui, pessoal, tá olhando esse vídeo hoje. Iremos em breve, tá? Em algum momento, fazer um ajuste para não trabalhar mais com essa com MD5, né? Que é algo meio antigo, e sim utilizando aí o password hash, teremos um ajuste no builder em relação a isso, ok? Por enquanto, é o padrão que a gente tem, mas iremos melhorar isso, tá? E aqui também, se não tiver nada, a gente vai limpar essa senha, tá? Vai dar um unset, não é nem limpar, a gente vai apagar, vai remover o atributo password. Se a gente não faz isso aqui, vai acabar acontecendo um update lá no framework que vai tirar a senha. Então a gente precisa dar esse unset, que dessa forma o framework não vai fazer o update do campo password, ok? E aí sim podemos salvar o registro e após isso, então, a gente faz a parte ali dos grupos de permissão para esse usuário, tá? Então, lembra que eu comentei que a gente ia fazer um ajuste em relação ao nosso label? Então, olha só, label senha, padrão, tá vindo em vermelho, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, this label senha é igual a label senha. E aí na edição, tá?
vou deixar assim por enquanto. Na edição, eu vou querer fazer um ajuste para a gente poder trocar a cor dele. E vai ser legal mostrar como é que faz isso, tá? Só que eu quero deixar a listagem pronta antes, ok? E eu lembrei mais uma coisa, tá? Se o usuário admin for acessar esse formulário, eu quero limpar a parte, a parte do meu critério de grupos, tá? Não quero fazer só maior igual a 2, eu quero que libere tudo, por exemplo. Talvez isso aqui seja útil para você em algum outro momento. Então aqui, pessoal, vou colar o seguinte código, ó. Ó, critério é grupos, igual no teu critério eu estou limpando. Então, se for o usuário admin logado, vai liberar tudo. Então, vamos supor que você tivesse colocado uma regra de filtro um pouco diferente da minha, né? Dizendo quais grupos você quer que ele possa escolher. Então, isso aqui para o admin a gente consegue dar mais permissão, tá? Entretanto, a gente sabe que o admin vai ter acesso lá completo à administração. Mas você pode usar isso aqui até para outros cenários, beleza? Então, com isso aqui pronto, vamos fazer um ajuste agora. Um ajuste não, vamos criar a nossa listagem, tá? Listagem com busca, permission, tabela de usuário. Então, eu vou chamar aqui de o usuário list. Nome desse de menu, então, usuários. E aqui vou vincular o meu usuário form, módulo de configurações. Ok? Criamos a página. E está aí a nossa página, tá? Então, aqui, ó, vamos remover alguns desses campos. Aí, beleza. Agora eu vou dar uma diminuída em tudo. Aqui não precisa diminuir tanto. Vamos trabalhar aqui com 4. Que a ideia vai ser a gente colocar isso aqui numa cortina lateral. Então, vamos só dar uma ajustada. Unidade vai ser sempre a mesma. Ah, pessoal, isso aqui foi muito importante ter lembrado agora. Eu já estava esquecendo da unidade. Temos que vincular esse usuário numa unidade. Vamos voltar aqui no save, que eu quase acabei. Isso aqui é muito importante, tá? A gente vai fazer isso após o store, ok? A gente precisa saber o ID desse usuário, então a gente vai só ajustar aqui, ó. Vamos definir que a unidade padrão deste usuário é a que está logado no momento, tá? E aqui temos o seguinte código, ó, limpa as unidades do usuário, caso tenha, pois sempre terá apenas uma unidade nesse nosso exemplo aqui, tá bom? Então, System User Unit igual, tá? System User ID Object down delete, então limpamos todas as unidades desse usuário e vinculamos, né, uma nova unidade ao usuário, que no caso a gente faz um New System User Unit, tá? Passamos aqui o System Unit ID que vem da seção no User Unit ID, que no caso é a seção que esse usuário administrador fez login, ou esse usuário administrador do portal contábil, digamos assim. System User ID que geramos aqui em cima através do Store e aí salvamos, tá? Então, limpamos as unidades do usuário e depois salvamos uma nova unidade, beleza? Então, esse ajuste aqui é muito importante aqui para isso, tá? Então, aqui eu tinha esquecido de fazer isso, tá? Porque quando a gente trabalha com múltiplas bases de dados, é necessário que os usuários estejam vinculados a uma unidade por causa do conector desta unidade, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa para o ativo. Botar aqui um check button. Então é Y, N e Y. Tá? Só na verdade eu nem vou colocar esse filtro aqui de ativo, tá? Vou remover. Ok? Então vai ficar ID login name. Vou trocar aqui para nome. Se bem, pessoal, que ficou, né, poucos campos. Vou colocar assim, ó. Vamos descer aqui, ó, 2 por linha. A gente trabalha aqui com duas colunas de 6, tá? Não quero exportar também. Eu vou também aqui habilitar que essa minha busca vai ser em cortina, tá? Vou botar aqui um limpar filtros, um atualizar. Vou esconder aqui alguns campos. Então, por exemplo, System Unit, os termos, quando foram aceitos, ativo. Front page eu também não quero mostrar, então nem a senha. Password, aqui.
O ativo, tá? A gente vai fazer o seguinte, tá? Então, olha só. Vou vir aqui agora no meu System User List. Vou clicar apenas para visualizar, muito importante, não quero editar. Por que isso? Eu vi que ele tem aqui um padrão, ó. Tem uma transformação do sim e não, tá? Copiar essa mesma transformação aqui, ó. Vou vir aqui em transformações. Tá aqui, ó, Y ou N label. E vou copiar esse mesmo código aqui, ó. Eu vou colar. Ah, errei o botão. De novo. Y ou N. Vou colar aqui o código. Igual o padrão, tá? O que mais a gente tem aqui? Que a gente vai utilizar. A gente também tem aqui uma questão de on turn, on off, que é a questão de habilitar o nosso ativo ou não, ok? Então eu vou copiar aqui o mesmo código. Eu vou voltar aqui no usuário list, eu vou adicionar aqui uma nova ação. Vou colocar ativar barra desativar off. Aqui, ó, um laranjinha. E o evento tá aqui, ó, on turn on off. Vou colar, método normal, igualzinho o que a gente tem ali, tá bom? Com isso, a gente pode já rodar aqui um teste completo e começar alguns testes. Então, girou novamente, admin, admin. Então, aqui em configurações, aqui a gente tem que fazer um ajuste. Vim aqui, achar o nosso módulos, configurações, editamos e removemos esse cliente config form. E aí a gente vai vir aqui. Opa, faltou salvar. Então apaga e salva, tá? Buscar e o cliente config form. Deixa eu ver como é que está as configurações. Está ali dentro, beleza? E exibir página no menu, sim. Então agora a gente vai aparecer no menu essa página, tá? Então configurações, usuários. Tem que só refazer o nosso menu, pessoal. Então olha só o menu aqui, a gente pode vir aqui, ó. Deploy test online. F5, configurações. Acho que não deu certo. Espera aí, então atualizar menus, sim. Ah, sim, que tem vários menus, né? Menu superior, agora sim. Usuários. Então aqui estão nossos dois usuários, tá? A gente pode ver o seguinte, trouxe para a gente todos os usuários aqui, tá? Então trouxe o user e o administrador. Nesse caso, não deveria estar trazendo todos, na verdade, tá? Até deveria, porque a gente está com eles na mesma unidade, ok? Pessoal, aqui a gente vai fazer uma regra de carregamento para os nossos usuários, tá? Então, regra de carregamento, tipo de filtro, comparação direta, ok? Por que comparação direta? Porque a gente está salvando a unidade direta no usuário e também naquela tabela relacionada, tá? Então, para ser um filtro mais fácil de fazer, mais simples, a gente pode fazer com uma comparação direta, operador igual, tá? Na coluna de System Unit ID, o valor do filtro a gente vai colocar aqui, então, a unidade que a gente está logado, tá? Então, unidade em que o usuário logou. Aplicamos, salvamos, tá? E vamos atualizar aqui, ó. Agora já não trouxe nada para a gente. Por quê? Porque esses usuários padrões, eles estão vinculados desta forma à unidade, tá? Se tivéssemos vinculado, então, na unidade principal, como a gente fez aqui, ó, por exemplo, vinculei o usuário na principal, a gente vai poder vir aqui em usuários de novo e aí sim aparece o administrador, tá? Então, essa aqui é uma forma de fazer o filtro, tá? Também podemos fazer o filtro da seguinte forma. Subconsulta e System Unit ID, tá? A gente só tem que pegar aqui o correto. System User Unit, System User ID, System Unit ID, que é este aqui, tá? Operador igual. Valor do filtro, seção do sistema, unidade em que o usuário fez o login. Aplicamos, atualizamos, tá?
Desta forma, está trazendo apenas o administrador também. Por quê? O nosso user não faz parte de nada, tá? Então, se eu colocar ele agora só na matriz, voltar para cá, usuários, atualizarmos, ó, já trouxe os dois. Então, essa aqui é uma outra forma de a gente aplicar esse filtro, tá bom? Então, o nosso ativo está só com Y, vamos ajustar aqui. Então, usuário list, a gente pode vir aqui no ativo, transformações. Como é que era a transformação que a gente criou antes? É Y ou N, vamos ver se ela está aparecendo aqui. Não está aparecendo, então a gente pode fazer o seguinte, fechamos aqui, usuário list, vamos abrir de novo para recarregar. Y ou N, salvamos, tá bom? Voltamos. Ativo, sim, ok? Então, vamos cadastrar aqui um usuário novo. Deixa eu só fazer um ajuste aqui no nosso usuário form, ficou tudo agrupado. Vou trocar aqui para pixel, botar 250 pixels cada um. E já vou aproveitar também para ser uma cortininha aqui, vai ficar mais bacana, tá? Então, uma cortina pequena mesmo, padrão, 50% da tela. Editamos, já melhorou bastante, tá? Olha só, pessoal, tá me trazendo a senha, me trouxe o user. Então aqui, ó, vamos fazer mais uns ajustezinhos, tá? Que eu queria fazer quando a gente colocasse a tela, tá? Então, aqui no usuário form, a gente vai fazer um ajuste na edição, que é o seguinte, ó. O primeiro ajuste é é o unset do object password, tá? Então, olha só, eu vou salvar, vou editar, já não me traz mais a minha senha, ok? E aí, o próximo ajuste que eu quero fazer é o seguinte, ó. $this, label senha, set font color 333. Vamos ver como é que vai ficar. Editamos. Tiramos aquele vermelho, tá? Só aqui a cor não ficou a cor padrão que a gente está trabalhando aqui. A gente está aqui com uma cor do sistema aqui em específico, tá? Então, o label a gente pode usar esta cor aqui no caso do portal contábil, ok? Então, deixa eu fazer diferente. Deixa eu dar setar um nulo aqui para ver se ele vai pegar o padrão do sistema, tá? Ó, pegou o nulo, tá? Então, assim é uma outra forma da gente fazer. Então, passa nulo que vai vir o padrão. Senão ele vai definir uma cor que a gente definiu ali e a gente está utilizando o tema builder que tem algumas alterações, tá? Então, vamos criar um usuário novo para ver se está funcionando. Então, aqui vamos chamar aqui de João, João, joão@gmail.com, senha 123456. Admin não, no caso, né? Base de conhecimentos, clientes, documentos. Salvar. Então, aqui mais dois ajustes que a gente tem que fazer, pessoal. Vamos vir aqui. Após salvar, ir para onde? Usuário list. Aqui, pessoal, o que aconteceu? Mesma coisa de antes. Como a gente criou tudo junto, a gente vai precisar fechar e abrir de novo, tá? Então, agora a gente já vai conseguir o usuário form. Agora a gente já vai conseguir, no caso, escolher aqui, né? Após salvar para onde eu quero ir. Usuário list. Usuário list, assim vai atualizar para a gente. E aqui também o campo de senha, tá? Tem que ser um password, tá? Já salvamos aqui. Pessoal, então vamos testar aqui o usuário do jogo que a gente acabou de criar. Vou fazer aqui um sair. Vou colocar aqui então João, a senha que a gente colocou para ele. Deixa eu dar um não aqui. Então, estamos logados com o usuário João, que a gente acabou de dar as permissões, as quais ele podia acessar, tá? Então, vou dar um logout aqui novamente. Vou voltar aqui para o usuário admin. Vamos ver aqui em configurações e usuários, tá, pessoal? Vamos testar aqui o desativar e ativar. Então, eu vou desativar aqui o user. Então, desativou certinho para a gente. Se eu editar ele, está desativado, ó. Podemos ativá-lo novamente, tá? Só mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui em relação à parte do grupo de permissões, tá? Que a gente colocou então aquele código fonte aqui no início. Então aqui a gente pode, ó, vou comentar aqui, ó.
Então, só para mostrar então que o usuário admin, o grupo admin some, tá? Então, ele só vai estar aparecendo aqui para este usuário, tá? Então, algo que tem que cuidar é em relação às configurações, tá? Então, tem que instruir lá o seu cliente final, que se der acesso aqui a configurações, né, vai ter acesso, tá, às configurações do usuário aqui e essas configurações aqui de fazer o Telegram. Talvez seja legal criar até um novo grupo de menu para isso. Pessoal, o vídeo já ficou um pouco bem extenso, né? A ideia era ser algo curto, mas como a gente criou então essa tela de usuário customizada, tá? Que essa aqui é uma tela na qual você pode aplicar quando você quer criar um SaaS para os seus clientes, tá? Então, essa é uma forma de você estar criando isso, fazendo isso, tá? Então, aqui a gente está tirando, no caso, a parte de administração, que seria aqui onde você tem acesso total. A gente criou o nosso próprio sisteminha de permissionamento, digamos assim, criação de usuários, e deu poder lá para o usuário da ponta, né, o administrador do sistema, pela parte lá do escritório contábil, por exemplo, tá? Então, você pode utilizar essa mesma forma que eu fiz e colocar isso em outros sistemas, beleza? Pessoal, por hoje era isso e a gente se vê no próximo vídeo. Abração!